Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos à quarta e última aula teórica do módulo 2, funções do quadril e do tronco, na nossa formação clínica da R2FT, edição 2025. Hoje é o dia 17 de junho, semana que vem, perdão, não, 24 de junho, 24 de maio, 24, estou vendo errado aqui, 24 de maio. Dia 31 de maio, sábado que vem, nós teremos nosso encontro presencial. Então, hoje é a nossa última aula. E hoje nós veremos, nesse bloco final, veremos as principais disfunções, né, que acometem ali essa região anatômica, e que é o bloco-chefe, né, da nossa prática clínica diária, tá? Então, vamos lá, vamos ver aqui, deixa eu botar apresentação de slides, configurar a apresentação por uma pessoa, janela, ok. Oi, Fábio! Fala, professor. Agora que eu vi que tu entrou aí, velho. Tudo bem? Como é que tá? Estamos indo. Tava correria. Sábado passado eu tentei entrar, não consegui. A internet estava ruim também, mas hoje deu. Vamos lá. Então, alguém, por favor, me confirma se estão vendo o slide e a minha pessoa aqui do lado. Sim, tudo certo. Tá, vou trocar o slide, apareceu? Sim, sim. Então, essa vai ser uma aula, por incrível que pareça, não muito longa, vai ser eu calculo 45 minutos, nós vamos levar no máximo 60 minutos. E as disfunções que a gente vai ver são estas aqui em tela. Nós vamos começar pela bursite trocantérica, vamos ver as questões de disfunção ventilatória, a dor lombar, perda de dissociação lombopélvica, que é casado com déficit de rotação interna e externa. Em seguida, pubeite ou pubalgia, o famoso estalido no quadril, não sei se vocês já conhecem por esse nome, mas esse aqui é famoso, né? Síndrome do piriforme e instabilidade sacroiliaca. Vamos lá, então, bursite trocantérica, gente. Bursite trocantérica é um problema extremamente comum nos nossos pacientes acima de 50 anos, 60 anos, e é uma condição que provém do quê? Qual é a origem do problema? Primeiro, destacar para vocês que o sistema convencional de saúde, para lidar com bursite trocantérica, apanha, né? Apanha. Por quê? Porque dentro da visão que se tem de tratar o local da dor, o que se faz? A pessoa, quando chega num atendimento para dor, uma ortopedia, uma urgência ortopédica, alguma coisa e vem com essa queixa, primeiro que essa pessoa já vai estar ferrada, né? Porque se chegou ao ponto de buscar socorro, buscar atendimento médico, é porque a coisa está ferrada. E esse ferrada significa, por exemplo, acordar seguidamente por dor. Se a pessoa está dormindo e sente dor e acorda pela dor. Não consegue deitar de lado. Entenderam? Então, é uma condição assim, ó, que não é grave, porém ela é desabilitante. Desabilitante. É uma condição assim que baixa muito a qualidade de vida da pessoa. Essa pessoa não vai ter condição de fazer uma atividade aeróbica, de caminhar, ela vai sentir dor no quadril, direto. O que mais? E a bursite trocantérica é o ponto de largada, se não for tratada, e na maioria da população não é tratada nunca, a pessoa passa 10, 15, 20 anos com esse problema instalado, gente. Tá? E depois desse prazo de tempo, o que vai se seguir? Artrose no quadril.
A consequência é a artrose no quadril. A bursite trocantérica não tratada, ela desencadeia o desgaste da articulação coxo-femoral. E a partir dali, o prognóstico, a evolução é prótese de quadril. Então, vocês observem como o poder que a gente tem na mão para ajudar as pessoas. E do ponto de vista de marketing, quando vocês forem vender o serviço de vocês, no caso, para atender esse tipo de demanda aqui, isso tem que ficar bem claro para a pessoa. Olha, o futuro é esse, tu vai ter essa bursite, vai evoluir para uma erodindo a tua articulação coxo-femoral, vai dar uma artrose, um desgaste da articulação, e eventualmente tu vai ter que botar uma prótese. E isso é fato, gente, é fato. Bom, dito isso, então as considerações de ordem clínica da bursite trocantérica, qual é a causa do problema? Para nós, né? Raciocínio neuromuscular R2-FT. A articulação do quadril, assim como a glenohumeral, a coxofemoral, ela tem o sistema local e o sistema global de estabilização. O sistema global são todos os músculos superficiais, o glúteo, todos os glúteos, o adutor, tensor da face lata, reto femoral, os adutores. Né? Abdominal, pessoas também entra naturalmente. Esse pessoal, o sistema global, ele é fásico, ele não é um músculo estabilizador. Não são músculos estabilizadores, são músculos responsáveis pelo movimento da articulação. E o sistema local, que é composto dos rotadores internos e rotadores externos, são músculos tônicos principais responsáveis pela estabilização da articulação coxofemoral. E vocês já devem saber, por Vladimir Vianda e o Karel Levitt, que o sistema local tende naturalmente à inibição. Naturalmente. E isso é a explicação de por que o problema acomete mais as pessoas de meia idade para frente, 50, 60 anos. Né? Porque essas pessoas já estão com esse sistema, o sistema local, os rotadores internos e externos, inibidos há muito tempo. Há muito tempo. Para ativar esses músculos, tem que fazer exercícios específicos, senão não ativa. Então, você soma o fato da pessoa sedentária, mais idosa, e com a tendência natural de inibição desse sistema, e está explicado a gênese do problema. Né? Então, basicamente é isso que acontece. O sistema local fica inibido e, consequentemente, o cérebro, o sistema motor, ele tenta compensar isso, facilitando o sistema global. Qual é a consequência disso? Você tem o sistema local inibido e o sistema global facilitado. O sistema global fica sobrecarregado. Ele não foi feito para estabilizar, ele foi para mexer, mas ele é obrigado a estabilizar e mexer. Então ele fica sobrecarregado. E vai comunicar esta sobrecarga de trabalho como? Com dor, facilitação. Então, vocês vão ter o sistema local inibido e o sistema global, todo ele facilitado. Nos testes, vocês vão observar que o sistema local está completamente travado, a pessoa não mexe em nada, o cérebro não mexe naqueles músculos ali. Então, provavelmente vão encontrar um brutal déficit de rotação interna e rotação externa. Muitas vezes a articulação vai estar completamente travada ou muito limitada. E todos os músculos do sistema global, todos sem exceção, todos facilitados, todos empedrados, todos doloridos. Então, seguindo a nossa metodologia, que trabalha aqui na R2, FT, como é que a gente resolve esse problema? Nós vamos fazer a liberação miofascial de todo o sistema global, começando, vocês escolham, né, por onde vamos começar, vamos escolher sempre
Vamos começar sempre pelo mais reativo, né? Vocês vão fazer o exame na pessoa e vão observar o que está doendo mais. A gente deve sempre começar pelo que está doendo mais, porque o que está doendo mais é aquele músculo mais disfuncional. Portanto, no conjunto da obra, né, de todos os músculos do sistema global, se vocês elegerem ali, sei lá, o glúteo, por exemplo. Se o glúteo é o que está pior e vocês começarem pelo glúteo, quando melhorarem o glúteo, os demais sinergistas do sistema global já vão automaticamente baixar um pouco. Porque quem está comandando o espetáculo de facilitação, no caso, é o glúteo, né, que é o cara que está mais facilitado. Então, se vocês baixam o capitão, né, vocês baixam o cara que está comandando o negócio, todos os demais que estão abaixo, sinergistas dele, também vão automaticamente baixar um pouco. Né? Essa é a lógica de começar pelo que está mais facilitado, mais dolorido. E, como vocês já sabem que o sistema local está inibido, em seguida vocês vão fazer a ativação dos rotadores internos e rotadores externos. Então, grosso modo, simplificando a coisa, é isso. Ou seja, essencialmente, é muito simples. É muito simples. Em termos teóricos, é muito simples. Em termos teóricos, porque na prática, quando for botar a mão na massa para resolver o problema, aí é outra história, né? Porque cada pessoa vai apresentar um grau de acometimento diferente. Músculos diferentes em termos de mais acometidos ou menos acometidos. Sensibilidade à liberação miofascial de forma diferente. Em se tratando de pessoas idosas, normalmente tu vai encontrar idosos e obesos. E obeso significa inflamado. Inflamado significa dificuldade para reagir, né, de uma forma positiva à liberação miofascial. A pessoa sente muita dor e fica muito tempo dolorida. E mesmo com a técnica correta, podem ocorrer hematomas. Ou seja, o manejo da coisa é complexo. Essencialmente, em termos teóricos, é simples, como eu acabei de explicar para vocês. Mas na prática, o manejo nunca é simples. O manejo é sempre complexo, tá? Nunca é fácil fazer esse trabalho aqui. Mas não é o mais difícil, tá? Nós já vamos chegar no mais difícil daqui a pouco. Vamos ver agora disfunção ventilatória. E eu coloquei essa imagem aí, ó, que é uma situação emblemática da disfunção ventilatória, tá? Vocês observem que a costela esquerda dela, que na imagem aqui está para baixo, não está uma maravilha essa foto, o enquadramento está ruim, né? Desculpe, mas é que eu tinha aqui para mostrar para vocês. Mas se vocês tiverem um pouco de boa vontade, vão ver que a costela esquerda, que está embaixo, ela está um pouco mais elevada do que a costela direita, que está acima nessa foto, né? Então, isso aí é uma pergunta. Pois não. Ela está deitada em decúbito ventral? Ela está em decúbito dorsal. Dorsal, tá. Não, estava de lado, aí não dava para identificar a posição. Parecia que ela estava de lado. Exato. Porque eu tirei a foto de cima. Tá, não, parecia que ela estava deitada de lado aí, tá, mas tudo bem, tudo certo. Tá. É a única foto que eu tinha para mostrar para vocês aqui, essa aqui, não registrei, tem que registrar casos mais, de uma forma melhor para botar nos próximos cursos aqui. Mas, enfim, costela elevada, quando vocês encontrarem costelas elevadas, é batata, que é disfunção ventilatória. E por que ocorre as disfunções no padrão ventilatório? Tipicamente, gente, é estresse. Estresse, entenda-se, situações ou agudas, pode acontecer, um evento agudo de estresse que a pessoa sofre, uma situação, ou estresse crônico.
Também é comum de encontrar disfunção ventilatória em determinadas profissões, como, por exemplo, os dentistas, né? Que trabalham em cima do rosto da pessoa e a pessoa não quer, o dentista não quer que a pessoa perceba a ventilação dele e ele acaba fazendo uma ventilação torácica, apical e rasa, né? E isso aí arrebenta com a pessoa, né? Em termos ventilatórios. O que nós temos aqui? Quais são os achados, então, que a gente costuma encontrar? O primeiro, costelas elevadas, batata, né? Em seguida, esternocleidomastoide e escalenos facilitados. Por quê? Porque aqui nessa foto aqui, ó, a gente pode ver que o esternocleido, assim como os escalenos, ó, como tem a inserção distal aqui na primeira e segunda costelas, eles são são músculos acessórios da inspiração forçada. Então, se a pessoa está com disfunção ventilatória, ela tende a usar o escaleno e o esternocleidomastoide mais frequentemente do que seria o normal. Então, esses músculos estarão facilitados também. Tá? Os intercostais internos e intercostais externos. Também, vocês vão testar os intercostais da pessoa e a pessoa vai reagir, vai apresentar dor. E, naturalmente, né, o principal músculo da respiração, que é o diafragma. O diafragma vai ficar rígido, vocês não vão conseguir penetrar com o dedo ali, e ao tentar fazer isso, vai apresentar reatividade. Isso na parede anterior. Na parede posterior, vocês vão encontrar o quadrado lombar facilitado e o serrátil posterior inferior. O serrátil posterior inferior, assim como o quadrado, eles também são músculos acessórios da ventilação forçada. Então, se a pessoa está com ventilação disfuncional, provavelmente vai acontecer a facilitação do quadrado e do serrátil posterior inferior. Automaticamente, essa pessoa está com o psoas dela inibido. Entenderam, né? Uma relação de antagonismo, porque o quadrado lombar e o psoas são antagonistas. Então, dentro do método R2FT, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer muito. Aliás, deixa eu contar para vocês uma história aqui, um caso emblemático assim, que eu enfrentei. Primeira sessão da senhora, uma senhora tinha 76 anos. 76 anos. E eu cheguei na casa dela, no apartamento dela, perdão, e ela estava encostada na parede, assim, ó, arfante. E eu perguntei para ela, mas o que aconteceu? Você subiu escadas, está fazendo exercício, né? Ela disse, não, eu respiro assim mesmo. 76 anos. Ou seja, essa senhora, ela passou, acreditem, grande parte, a imensa maioria da vida adulta dela, com disfunção ventilatória não diagnosticada. Sério. Viraram essa senhora do avesso. Como ela tem aquela situação ali, ela tem dor no peito, ela tem dor nas costas, ela tem dor em tudo que é lugar no tórax. E aí viram, examinaram o coração, examinaram o pulmão, examinaram tudo. Ela não tem asma, o coração, a função cardíaca dela está ok, não tem problema nenhum no coração. A medicina não achou a disfunção ventilatória desta senhora. Deitei ela na maca, examinei diafragma, uma perna. Os intercostais dela, assim, ó, era de chorar, né? Peitoral maior, peitoral menor, serrátil anterior, córaco braquial, nas costas, os paravertebrais, serrátil posterior inferior, quadrado, não tinha músculo no tronco dela que não estivesse facilitado, gente.
Não tínhamos, tá? Tudo facilitado. Aí eu fui ali, uma senhora, entendeu? 90 minutos de intervenção, muita calma, pouca carga na liberação miofascial, porque estava muito reativo. E como é que era a sensibilidade dela, professor? Horrível. Pois horrível. Sabe o que eu tentei fazer na minha mãe tem 80 anos, e ela não deixa? Aí tem outras coisas ligadas, né, meu velho, que é a relação maternal, né? Ter filho, ela é mãe, entendeu? É complicado isso. É diferente dela, por exemplo, ir voluntariamente num terapeuta. Porque se ela vem aqui, por exemplo, pô, ela vai pagar pela sessão. Ela veio aqui, entendeu? Ela está disposta a fazer o que for necessário para resolver o caso dela. É diferente da relação tu com a tua mãe. Verdade. Entendeu? Porque a tua mãe vai fazer uma concessão para tu mexer nela. Verdade. Vai ser uma concessão que ela vai fazer. Ela não quer isso. E o tratamento só vai ser efetivo se o paciente quiser. Verdade. Então, voltando ali para aquela senhora, foram 2 sessões. 2 sessões de liberação miofascial, e eu nem fiz ativação, porque tinha tanta coisa ruim ali naquela senhora, meu. Eu só fiz liberação miofascial nela em 2 sessões. Só depois que eu comecei a fazer algumas ativações, assim e tal. Mas eu basicamente só fiz liberação miofascial. Arrumei a vida dela, ela voltou a respirar normal. 76 anos, passou a vida inteira com um padrão ventilatório disfuncional, com dor por tudo que é lado no corpo. Tá? Então, esse é o poder terapêutico que nós temos na mão. Como a gente pensa fora da caixa, fora do esquema tradicional terapêutico aqui no Brasil, temos esse diferencial na mão. Então, a gente consegue resolver coisas que o sistema tradicional não consegue resolver, e nós fazemos da nossa forma singela, né? Terapia manual, empatia, carinho, amor pelo paciente, né? Tratar bem as pessoas, fazer um atendimento carinhoso, atendimento acolhedor, tal como o meu amigo Joselito fez para mim, né? O Joselito tem essa característica como terapeuta, né? Ele tem um atendimento muito carinhoso, muito acolhedor, então o paciente se sente seguro, acolhido ali. É metade do caminho andado, tá? Metade do caminho andado. Bom, o que então a gente vai fazer aqui no nosso método, né? Nós vamos fazer a liberação miofascial de todos os músculos que vocês encontrarem reativos, todos. Mas, tipicamente, o que vai ser, né? É o diafragma, é o intercostal, serrátil, na parte de trás vocês vão encontrar paravertebral, o serrátil posterior inferior, o quadrado, todos esses músculos aqui. Na cervical, também pode acontecer de estar também, né, como nós falamos, o escaleno, o esternocleidomastoide, occipitais. É uma condição de média complexidade, as disfunções do padrão ventilatório. Peitoral maior, peitoral menor, junto com os intercostais, né? Que é tudo ali junto. Então, todos esses músculos, eles são passíveis de receberem liberação miofascial. A técnica para fazer isso, a gente vai ver na prática lá. Semana que vem me cobrem, mas nós vamos fazer isso lá, tá? E a reprogramação do padrão. Aí vocês vão fazer a reprogramação de acordo, conforme o padrão disfuncional da pessoa, porque o que é mais comum de encontrar? É mais comum de encontrar a respiração apical, a respiração torácica. A pessoa não mexe a parte de baixo, não mexe a barriga e só sobe e desce um pouquinho aqui a caixa. Mas também se encontra a respiração abdominal. A caixa do sujeito está travada.
não mexe nada aqui em cima e só mexe a barriga. Então, a gente tem que fazer a reprogramação conforme o fisiológico, né? Que deve ser da seguinte forma como está escrito ali, né? Na inspiração é sentido caudal rostral, ou seja, de baixo para cima, né? Com expansão torácica em 3D. 3D, a expansão, a caixa tem que abrir toda ela. Por isso que na liberação miofascial a gente tem que trabalhar toda a caixa torácica, as intercostais dela e da pessoa, tanto atrás, do lado, quanto da frente, para poder permitir, depois nas ativações, esse movimento 3D da caixa torácica. E a expansão deve ser no sentido rostral caudal, né? Que é fecha a caixa torácica e abre no abdômen, levanta o abdômen. Então, a caixa torácica abre e fecha. Eu coloquei para vocês esse videozinho. Observem ali, ó, as conexões miofasciais. Ó. É que não aparece aí só o diafragma, né? Mas aqui na frente, ó, quem é que está aqui na frente? Pessoas. Né? O quadrado lombar está ali junto. Ó. Então, é uma turma que quando... Vou botar de novo aqui. Então, a função do diafragma, quando ele se contrai, vocês estão vendo aí, ó, quando ele se contrai, o que acontece? Ó? Ele está relaxando e contraindo. Quando ele contrai, o que acontece? Expele o ar e quando ele relaxa, baixa a pressão aqui dentro. Ó, aqui está contraindo, está expelindo o ar, né? Inspiração. E aqui está entrando ar. É isso aí. Agora vamos para a lombalgia inespecífica. Esse aí sou eu fingindo que estou com dor nas costas, porque eu passei muitos anos da minha vida exatamente com esse tipo de problema aí. Agora, graças a Deus, este problema eu não tenho mais. Mas é aquilo, né, gente? Até 85% da população, isso é cientificamente estabelecido, irá ter pelo menos um episódio de lombalgia ao longo da vida. E essa instalação, normalmente, ela não ocorre súbita. É uma instalação insidiosa. A pessoa... eu comecei a sentir uma dorzinha e foi indo, né? E é aquela história, né? A visão tradicional aqui da nossa medicina, se você está com dor, é porque tem alguma causa física, portanto, aparecerá nos exames de imagem. Há uma tendência natural de associar toda dor nas costas à hérnia de disco. Mas nós já sabemos que, se vocês pegarem 1.000 pessoas na rua aleatoriamente, fizerem imagem em 1.000 pessoas, 900 dessas pessoas vão ter alguma patologia estrutural na coluna, algum tipo de artrose, redução de espaço, hérnia, protusão, blá, 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 toda aquela história toda. E dessas 900, 300, 30%, 20%, 15% vai ter sintoma. Então, não existe uma relação causal entre os exames de imagem e o quadro clínico que a pessoa apresenta. Deixa eu só fechar aqui o meu telefone, tá? Não dá. Aí. E as pessoas tendem, a medicina tende a fazer essa associação, tá? Porque a premissa aqui, né, é essa. Então, na medicina, existe esse termo, né? Lombalgia inespecífica. Só que eles param aí. E se define lombalgia inespecífica, tal como eu coloquei ali entre aspas. Quadros clínicos não relacionados a tumores, infecções, doenças sistêmicas, leia-se, reumatismos, tá? Fraturas ou deslocamentos articulares, as famosas subluxações articulares
que é do escopo da quiropraxia, né? Os quiropratas adoram ver um deslocamento articular para fazer a sua correção. Ou, então, quadros agudos de hérnia de disco. Então, quando não se enquadra, a dor da pessoa não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses diagnósticas, se diz que você tem um quadro de lombalgia inespecífica. Beleza, doutor, mas e aí? O que eu faço? Eu estou com dor nas costas. O que eu faço, doutor? Ah, bom. Então, vou te dar o seguinte, eu vou te dar um Diprospan ou um Voltaren, um anti-inflamatório qualquer, e 10 sessões de fisioterapia. Aí você toma um anti-inflamatório, faz as 10 sessões de fisioterapia e melhora, né? De fato, melhora. Só que, como a causa do problema não foi investigado, não foi avaliado e, consequentemente, não foi tratado, quando você terminar esse protocolo medicamentoso e voltar à sua prática física, vai explodir de novo. Então, o que nós aqui na R2FT concluímos ao longo de toda a nossa prática clínica aqui, apoiado também no que os nossos colegas lá fora fazem, também da mesma forma que nós fazemos aqui. Dor lombar inespecífica, lombalgia inespecífica, ou ela vem dos flexores do quadril, ou ela vem dos extensores do quadril. Mais comumente, vem dos flexores do quadril. Por quê? Porque o nosso hábito de vida, de trabalho, é trabalhar sentado. E os flexores do quadril ficam facilitados, encurtados nessa posição. Porque quando a pessoa se levanta, você passa 8 horas com o quadril flexionado. Então, os flexores do quadril ficam encurtados. Aí, quando você se levanta, o cérebro detecta que o músculo alongou e diz assim, não, peraí, não é isso aí o certo é o anterior. Né? O certo é o comprimento anterior. E aqui que ele manda? Ele manda um sinalzinho para os flexores encurtarem. Só que tu está de pé. E aí começa a confusão, a bagunça. A princípio, isso é uma coisa muito sutil, muito leve, não é uma cãibra, né? Não é uma contratura, é um sinal de baixíssima intensidade que a pessoa não percebe. Só que isso vai montando ao longo de meses ou anos, e eventualmente a pessoa vai ter os flexores do quadril facilitados, contraturados. Qual é a consequência disso? Consequência neuromuscular de ter um flexor do quadril facilitado? Vai inibir reflexamente, lei da inibição reflexa, Sherrington, 1908, vai inibir reflexamente o principal extensor do quadril, que é o glúteo. E o glúteo, vocês já sabem, da nosso modelo de anatomia funcional, ele não trabalha sozinho, ele trabalha junto com o quadrado lombar para cima, os paravertebrais e para baixo os isquios. É um trilho. E se é um trilho sinergista, e se o glúteo, que está no meio, né? Isquio embaixo, glúteo, e paravertebral em cima, se o glúteo está inibido, o que acontece? Se você solicita do glúteo ao se levantar, ou ao se inclinar para frente, flexionar o quadril, se você solicita do glúteo e o glúteo está inibido, o que acontece? A carga espirra para cima, no quadrado lombar e paravertebrais, e para baixo nos iscos, mas mais para cima do que para baixo. E a pessoa desenvolve uma lombalgia, que pode eventualmente deixar a pessoa travada, não conseguir mais levantar. É isso. É isso que causa normalmente, diria 80%, 90% dos casos de lombalgia específica vem dos flexores. Mas, mais raramente, pode vir dos extensores do quadril. É exceção, tá? É exceção. Nessa hipótese, o glúteo vai estar facilitado, inibindo o psoas. É o raciocínio contrário. Então, tu vai ter o glúteo facilitado, inibindo psoas e, consequentemente, o quadrado lombar e os isquios vão estar também facilitados. Mas esse não é o mais comum.
Nós vamos ver agora na nossa prática. Nós começamos, como a gente já sabe que o mais comum vem de flexor, né, não de extensor. A gente vai começar a avaliar ali o psoas, todos os demais flexores do quadril, vai ver que está tudo facilitado. E quando forem testar o glúteo vai estar hipotônico, meio molezinho, pouca dor, se comparado com os flexores. E aí se comprova a nossa tese. Flexor facilitado, inibindo os extensores. Naturalmente, libera quem está pior, né, quem está facilitado, libera os flexores do quadril e ativa os extensores. Começa pelo mais reativo e ative os antagonistas primeiro, para depois ativar os agonistas. Vamos falar agora do problema mais difícil que nós temos para enfrentar, mais complexo e difícil de abordar, que é a perda de dissociação lombopélvica, que é o que essa minha antiga aluna tem. Nós primeiro temos que fazer um diagnóstico diferencial entre o que é uma disfunção, uma perda de dissociação lombopélvica por disfunção neuromuscular, por adaptação anatômica ou retificação lombar, ou seja, estrutural da pessoa. E a gente vai fazer isso com a pessoa deitada em decúbito dorsal e vocês vão testar a flexão do quadril dela. Nós vamos ver isso lá na prática. Por quê? Porque às vezes tu pede para a pessoa fazer um agachamento, vai testar isso aí, né? Então vamos testar no quê? Vamos testar no agachamento, né? Então me mostra teu agachamento aí. Faz um agachamento e mostra. Aí tu vai ver a pessoa fazendo retroversão pélvica, levantando o calcanhar, enfim, inclinando o tronco, um monte de método. Tá. Mas da onde vem, né? O que está causando tudo aquilo ali, né? Aí vocês põem a pessoa deitada. Porque quando ela está deitada, ela não está mais, os sistemas de estabilização postural dela não estão mais ativos. Então o quadril dela está liberado. E aí vocês passivamente vão avaliar as estruturas. Que tipo de limitação, de onde está vindo a limitação que essa pessoa apresenta. Tá? Nós vamos ver isso lá depois com calma. Tá? E aqui eu trouxe para vocês um exemplo perfeito do que é uma moça, né, com dissociação lombopélvica perfeita. Ó. Essa moça tem dissociação lombopélvica perfeita, ou seja, o movimento da pelve não transmite para o tronco. Isso é o que a gente quer, isso é o ideal. Tá? Essa menina aí, ela não tem dor em lugar nenhum. Essa menina, se quiser treinar ferro, ela vai conseguir fazer um agachamento com baixa carga lá embaixo, vai ter uma puta ativação de quadríceps, puta ativação de glúteo, isquiotibial, ou seja, ela vai ter um desenvolvimento físico, muscular, fantástico, com pouca carga, não precisa carga elevada, trabalhando na faixa ali de 12 repetições, entenderam? E com uma amplitude total. Então, isso aqui é o ideal. Isso aqui é o ideal. Isso aqui é o que a gente gostaria que as pessoas tivessem. Já essa situação aqui, ó, ela não tem dissociação lombopélvica. Isso aqui ela apresenta perda de dissociação lombopélvica. Ou seja, a pelve está grudada no lombo. Então, quando ela tenta fazer isso aqui que essa outra amiga aqui está fazendo, ela faz flexão de tronco, não de flexão de quadril, que essa é a diferença entre isso e isso aqui, né? Que ela está fazendo flexão de quadril, certo? Olha aí, ó, flexão de quadril. E aqui ela está fazendo flexão na coluna, que é a mesma coisa que aparece aqui, ó. Então, essa mulher aqui, 53 anos, 23 anos fazendo personal, 0 coxa, 0 glúteo. Por quê? Porque não consegue ativar. Coxa não consegue ativar o glúteo, porque trava.
Trava, simplesmente trava. Então, as consequências deste problema aqui são de muita importância. A pessoa vai ter dor lombar, dor na virilha, dor no quadril, não vai conseguir desenvolver membro inferior, hipótese alguma, não tem como, tá? E é um trabalho extremamente difícil de fazer. Porque a gente vai ter que fazer liberação miofascial, gente, com todos esses caras aqui, ó. É um trabalho de liberação miofascial profunda, portanto, vai doer a burro na pessoa. E para vocês, se não fizerem com ferramenta, é impossível. Impossível de fazer. Vocês não conseguem fazer com os dedos, não conseguem nem fazer com o cotovelo. Tem que usar a ferramenta, senão não chega onde tem que chegar. E se vocês quiserem arrumar isso nas primeiras sessões, vocês vão perder o paciente, porque vocês têm que entrar tão fundo, que se essa pessoa não souber o que é liberação facial, se essa pessoa não confiar em vocês, vocês vão usar força excessiva, vão machucar a pessoa não vai voltar depois. Tá? É muito complexo fazer isso aqui, é muito difícil, é muito trabalhoso. E olha aqui que eu botei embaixo, ó. O prognóstico é incerto. Por quê? Porque a gente não tem, a princípio, certeza do diagnóstico diferencial da pessoa. Às vezes, quando a pessoa apresenta uma retificação lombar, aí é por óbvio, né? Está ali a retificação lombar explicando a perda de dissociação. E a retificação lombar é algo com que essa pessoa nasceu com, é estrutural dela. Não há intervenção possível para essa situação. Se for uma retificação lombar idiopática, né, de nascença. Então, prognóstico é sempre incerto. Pode ser disfunção neuromuscular, a gente pode consertar, mas sempre nessa premissa de que é uma coisa complexa, difícil e dolorosa para o paciente, tá? É complicado. E uma outra forma de perda de dissociação lombopélvica é o déficit de rotação interna e externa. Também é uma forma de perda de dissociação lombopélvica. A pessoa, quando tem o quadril travado em rotação interna e externa, também dá sintomas muito semelhantes. E o diagnóstico diferencial, neste caso aqui, é para artrose ou artrite. Tá? A pessoa pode ter uma destruição da articulação coxo-femoral, seja por desgaste ou seja por processo inflamatório. Mas vamos imaginar que não seja esse cenário catastrófico, né? Quando o quadril da pessoa está fisicamente íntegro, o problema provém de uma disfunção do sistema local para o sistema global, né? O sistema global está facilitado e o sistema local está inibido. Como é que a gente faz a nossa intervenção no MetaR2FT? Liberação miofascial no sistema global, vai estar tipo facilitado, e ativa os rotadores internos. Aqui eu trago para vocês um exemplo de um senhor que tem uma puta de uma perda de dissociação lombopélvica por déficit de rotação interna e externa, mas principalmente interna. E aqui a foto depois, ó. Continua travado o quadril dele. Mas por quê? Porque ele tem uma artrose de quadril. Não é o mesmo senhor, mas é o mesmo caso, tá? A imagem é essa aqui. Olha só como está destruída a articulação, não tem mais espaço aqui, ó. E aqui está bem ferrada a articulação na parte inferior, ó. É o mesmo problema, tá? Igual. Avaliando aqui uma condição de quadril. Essa situação hoje é a segunda
intervenção, segundo dia, o primeiro dia foi ontem, hoje está uma situação bem melhor. Observe que em rotação interna, zero rotação interna, mas ontem estava também zero em rotação externa. Hoje já tem alguma rotação externa. Mas ontem estava completamente travado, não mexia aqui. Hoje já tem alguma hoje já tem algum curso aqui, pelo menos em rotação externa. Mas a rotação interna ainda está travada. Isso aí são da época que eu não tinha ainda a clínica, atendia em casa, a pandemia. Pubeite ou pubalgia. Esse é um problema que acomete principalmente jogadores de futebol, mas também os tenistas. Porque é uma coisa óbvia, né? O jogador de futebol faz muito seguido, né, o gesto de adução para fazer o passe da bola. E o tenista, quando faz os deslocamentos laterais na quadra, no plano coronal, também usa muito os adutores ali. E a pubeite, ou pubalgia, ela é a inflamação da sínfise púbica, essa articulação aqui, ó, numa disfunção de relação de sinergia entre o adutor e o reto abdominal. Normalmente, o que a gente vai encontrar? Os adutores facilitados e o abdominal inibido. Tipicamente, mas pode ser o contrário, mas o mais comum é isso aqui, tá? Essa articulação aqui, a sínfise púbica, tanto quanto a articulação sacroiliaca, a mesma coisa, ela é uma sinartrose, né? Ela é uma articulação, mas é uma articulação fixa. E ela é estabilizada, naturalmente, pelo ligamento, mas os músculos também que estão ali no entorno, que é o adutor e o abdominal. E o diagnóstico é muito simples, vocês vão palpar bem na sínfise púbica, né, fazer um teste, reatividade, e a pessoa vai acusar dor aguda ali naquela região, indicando um processo inflamatório em curso. Além disso, vocês vão palpar o adutor dela vai estar um cabo de aço, né, de tão duro. E o reto abdominal também pode apresentar sofrimento e tal. Não é um trabalho fácil de fazer, porque a gente vai trabalhar a virilha das pessoas, no adutor magro das pessoas, vai doer muito. Para nós não é tão desgastante quanto os déficits de rotação que a gente acabou de ver atrás agora, tá? Não é tão desgastante fazer esse trabalho, mas também não é fácil. Mas para o paciente é terrível, tá? Dói muito, essa é uma região muito sensível. Então a gente tem que ter muita prática, muita técnica apurada para não machucar a pessoa, tornar o procedimento o mais confortável possível, né? Mas basicamente é isso, a gente faz liberação miofascial do adutor, ativa todos os extensores do quadril, principalmente o glúteo, naturalmente, e depois ativa o reto abdominal, que é o sinergista dele, né? É assim que se resolve. Em tese, né, novamente, quelina bursite, né? Em tese é muito simples, mas na prática o manejo da coisa não é nada fácil. E também não é uma situação que você conserta em uma, duas sessões. Isso aqui é uma coisa de média complexidade, porque naturalmente que não é só esses dois musculinhos aí que tu vai trabalhar, né? Tu vai trabalhar em todos os flexores do quadril. A pessoa vai ter isso já há muito tempo, né? Então tu vai ter um acometimento mais sistêmico, mais global ali do quadril. É isso, tá? Então a pubalgia a gente consegue ajudar bem, tá? Estalido no quadril, tá? Estalido no quadril, a gente chama estalido, mas vocês podem imaginar que é um clonk, né? A pessoa, quando eu estou com esse problema agora aqui no meu quadril esquerdo, se eu estou com o meu quadril estendido e flexiono ele, né, com o joelho estendido e baixo, estendo o quadril deitado, né? Com o joelho estendido vai dar um clonk interno. Eu estou com um estalido no quadril interno. O estalido no quadril tem duas variações, né? O externo e o interno.
Aqui, primeiramente, eu estou mostrando o externo para vocês, que nada mais é do que o tendão da fáscia, né? A fáscia do tensor da fáscia lata passando por cima do trocânter. Então, imagina o nível de tensão que tem que ter nessa estrutura aqui para fazer isso aqui, né? Em cima do trocânter ali e dar o clonk, clonk, clonk quando passa, né? Então, essa é uma situação que a gente resolve com a liberação facial de todos os músculos sinergistas, né? Vocês estão vendo, vocês devem se lembrar, né, que o tensor da face lata é um sinergista da rotação interna do fêmur, né? Então, a gente também tem que liberar lá os adutores, rotadores internos, o tensor da face lata, o reto femoral vai estar ferrado também. E depois ativar os antagonistas, basicamente extensores do quadril, tá? É fácil, não é difícil, isso aqui é coisa para 4, 3 sessões resolver, tá? E o estalido interno, que aí é quando o psoas está facilitado, passando ali na eminência iliopectínea, que é essa estrutura óssea aqui, que é o que eu tenho. Então, o psoas passa aqui e faz assim, ó, ele dá uma deslizada. Está muito tenso e dá uma deslizada ali. Eu tenho isso porque eu tenho anteriorização pélvica, né? Eu tenho uma hiperlordose ali. No meu caso, é uma hiperlordose de compensação, porque eu tenho uma hipercifose, né? Então, uma pessoa torta vai ter sempre esse problema aí. No meu caso, não tem muito conserto, tá? Mas, numa pessoa que tem uma postura mais ajustada, vamos dizer assim, não correta, mais ajustada, é relativamente fácil fazer isso aí. É mais difícil de consertar o estalido interno que o estalido externo, por causa do acesso, né? Por óbvio, né? Nós temos que entrar no psoas, no ilíaco ali, no ilho, são músculos mais profundos, pectíneo também vai estar acometido, o adutor também vai estar acometido, o reto femoral vai estar acometido, não é só o psoas, né? Tem uma porrada de músculo ali nos flexores do quadril que vão estar facilitados e vão ter que ser liberados. E, em seguida, a gente vai ativar a cadeia extensora, tá? Grosso modo, é assim, tá? Em termos teóricos, sempre é fácil, né, consertar, mas na prática, o manejo do paciente e o quadro clínico global da pessoa é que complica a coisa. Já terminando a nossa aula, síndrome do piriforme, A síndrome do piriforme ele é um problema que é confundido com ciatalgia verdadeira. Normalmente, a pessoa, quando vem aqui com síndrome do piriforme, ela acha que está com uma hérnia de disco. E não, né? Não tem nada a ver com a hérnia de disco. Mas os sintomas têm algumas coisas em comum e outras bem diferentes, né? O que tem em comum é que a pessoa pode, de fato, realmente estar com o quadrado lombar dela facilitado, né? O piriforme dela vai estar uma pedra, né? Isso vai ser muito fácil da gente fazer o diagnóstico diferencial, né? Vocês vão ver daqui a pouco, mas eu vou dar um spoiler aqui, que é uma coisa. Se a pessoa tem uma ciatalgia verdadeira, existem 2 testes ou 3 testes que revelam isso, tá? Um é o SLAMP test, que a gente vai fazer lá, e o outro é o LASEG. Tem o LASEG e tem o LASEG modificado ali, com a dorsiflexão plantar ali. A ideia desses testes é irritar o nervo ciático. Se há um problema na coluna, a pessoa vai sentir dor nesses testes aqui, tá? Aí é uma ciatalgia verdadeira. Se for síndrome do piriforme, o que a gente vai encontrar? O piriforme dela vai estar uma pedra. E quando a gente pressionar o piriforme, os sintomas vão aparecer, tá? Quando é síndrome do piriforme, a pessoa vai apresentar um padrão de dor também diferente de uma ciatalgia verdadeira. Porque na ciatalgia verdadeira, a pessoa vai ter muita dor lombar, na região lombar, ali do quadrado lombar.
Já na síndrome do piriforme, a dor é glútea baixa, irradiando para o membro inferior. Dor em forma de choque ou queimação, como se fosse um líquido quente escorrendo por dentro da perna. Tá? Geralmente afeta apenas um membro, né? Casos mais graves pode ocorrer diminuição do membro inferior, quando a pessoa tem isso aí durante muito tempo, o nervo ciático pode realmente ficar fisicamente comprometido, tá? E a dor piora quando está sentado ou está de pé. Também, quando ocorre variação na pressão intraabdominal, espirrando ou tossindo, a pessoa costuma apresentar dor. Tá? E o diagnóstico diferencial são esses dois testes, né? O LASEG e o SLAMP test. Basicamente, essa aí é a nossa aula de hoje. Tá? Vamos voltar para cá. Deu exatamente 1 hora. E aí, pessoal? Jocely, a voz é tua, fala é tua. Tudo bem? De algum caso de lombalgia que tem enfrentado agora recentemente? Deixa eu pensar, que hoje foi o Daniel, 7 horas da manhã, né, meu amigão aqui, mora aqui na minha esquina aqui. Jogador de futebol, né? Jogador de futebol e estava bastante com o piriforme bastante ativado. Em questão do piriforme, né? E saiu zerado. Ele é um rapaz que ele tem 41 anos, tá? Bastante ativo e é magro. E é forte, né? É aquele forte que não sem recurso ergogênico nem nada, não tem um excesso de... É um cara de... ele tem a minha estatura mais ou menos, tá? E tem 65 quilos. Então, bastante fácil de trabalhar com ele. Os acessos foi muito fácil, né? Tá, trabalhar ali no psoas, no ilíaco, foi, mamão com açúcar, barbadinha. Já ontem eu peguei o Heron, todos esses casos aí o Felipe conhece, pessoal. O Heron é jiu-jitsu, né? 130 quilos aproximadamente. Deus, então tu imagina para mim chegar naquele pessoas, né? No ilíaco, então, nem se fala. É uma maravilha, né, velho? Uma maravilha. Então, essas são coisas que a gente vai... Esse cara tem que cobrar 500 pila, velho. Eu já falei para eles que eu vou começar a cobrar pelo índice de massa corporal. IMC. Vai ser... Sobe na balança e nós vamos ver qual vai ser o valor. É triste, meu amigo. Meu Deus do céu. Márcio, queria falar alguma coisa, Márcio? Sobre lombalgia em específico, chegou um caso na academia de um senhor de... não me lembro a idade, mas ele é cabelinho branco já, enfim. E muito ativo, ele vai consistentemente na academia, só que sempre se queixava de dor lombar, dor ali na região do quadril, característica de uma síndrome de piriforme mesmo, dor no ciático, e fez aquele mesmo gesto, assim, na região da sacroiliaca. Daí, depois de um tempo ali, eu falei para ele, não, faz exame, faz não sei o que lá, vai entender o que é isso aí, se tu precisa realmente de alguma intervenção fisioterapeuta, se é algum trauma, se é o quê, para não dar um diagnóstico de achismo para ele, né? Daí ele foi lá, me entregou um laudo, lombalgia. Daí, beleza. Um diagnóstico. Da onde vem? Um laudo não, né? Uhum. Da onde Daí, vem? beleza, pensei, tá, ok. Ele já se queixava de dor para fazer alguns movimentos que utilizavam flexão de quadril. Ele sentia dor quando fazia flexão de quadril. Daí eu fui testando, ok. O reto femoral dele, muito reativo. O psoas, muito. Piriforme, também. Só que foi aquele caso ali que tu falou. Eu testei com ele, fiz ali o mínimo de força para realmente entender se tinha alguma reatividade, e ele já se queixava, já se esperneava, tirava a mão, mínimo de força, eu mal encostava, fazia um pouco de pressão com a mão assim, ó, eu não fazia fincando, eu
fazia com a mão. O teste, tu quer dizer? O teste, isso, para ver se ele tava com um músculo reativo facilitado, né? Daí, beleza, falei, não vou intervir na mão com ele, que ele tá reclamando Em muito. que ambiente? Tu estava na academia? Na academia, isso, ruim, no né? chão da academia. É ruim. Realmente, daí, né, a pessoa ali muito reativa, com eu fazendo toque nela, não ia Na dar certo, né, academia. para as pessoas, exato, até para os outros no redor, né. Daí eu passei para ele, ok, um rolinho, aqueles rolinhos, né, que a pessoa, normalmente tu vê na academia a pessoa passando nas costas, estralando tudo, falando, meu Deus. Passei para ele fazer ali, só que daí eu indiquei, né, passei um bom tempo do lado dele, para ele fazer a autoliberação nele mesmo, só que daí, né, aquele trabalho ali mais não tão intensivo e não tão direto, né? E mesmo assim ele não quis. Ele não se abriu para fazer essa intervenção. Daí no fim, tô ali alguns dias conversando com ele, ele falou que não vai mais fazer essa liberação, vai recorrer a um fisioterapeuta e provavelmente vai ser esse caso, né? Vai resolver ali na hora, depois vai voltar e como é que vai seguir essa dor dele aí, só ele que vai descobrir. É como nós acabamos de falar, né? Com relação o Fábio, né? Eu estava aqui quando o Fábio estava intervindo na mãe dele, né? Isso. É parecido. Sim. Ou seja, a mãe do Fábio não queria que fazia a intervenção, ela estava fazendo uma concessão ali para ele mexer nela, mas ela não queria que ele mexesse nela por razões múltiplas, não interessa. Sim. E esse senhor, da mesma maneira, ele não queria receber a intervenção, porque é muito dolorosa. Esse senhor teria que ser tratado, atendido em clínica, não ali no meio porque a situação dele estava crítica. Então ele apresentava muita dor, não tem como essa pessoa fazer autoliberação miofascial, porque vai ter uma dor brutal. De fato. Ele precisava de um atendimento clínico. O que vai acontecer? Ele vai na fisioterapia, a fisioterapia vai fazer o quê? Vai botar choquinho, calor, tá? Vai dar uns alongamentos para ele, não vai adiantar merda nenhuma, não vai... Não, o protocolo da não fisioterapia... é isso que ele precisa. Exato, o protocolo da fisioterapia não é para esta finalidade, para resolver o problema de desequilíbrio muscular, é para trauma. Ele não está com nada traumatizado, ele está com o quadril dele todo disfuncional, né? Não vai adiantar nada. Então, o que tu faz? Tu deixa o cara se ferrar. Se ele voltar um dia para a academia, quiser falar contigo, aí tu aborda. Olha, como é que foi a tua experiência na físio? Funcionou ou não funcionou? Pois é, não funcionou. Não é. Depois, então, o problema é o seguinte, fulano de tal, é que o teu caso é um caso que eu preciso intervir fora desse ambiente aqui. É muito delicado o teu caso. Eu preciso mexer em ti, ter acesso total, vai doer. Então, tu tem que explicar para a pessoa o processo. Sim. Mas aí, se ele tiver já a experiência de ter tentado a fisioterapia e não ter funcionado, não, na cabeça dele, esgotou as possibilidades. Entendeu? Ele vai estar, provavelmente, se ele voltar, ele vai estar numa situação emocionalmente muito fragilizada, porque ele vai estar desesperado para resolver o problema, e aí talvez, ele deixe tu fazer o trabalho. É isso. Sim. Felipe, quer colocar alguma coisa? Em relação à questão da disfunção no padrão ventilatório, ela pode vir a influenciar ali no ritmo escapulohumeral, por questão de serrátil, peitoral, gerando uma condição de dor no ombro? É uma boa pergunta. Ela normalmente não, tá? Não de forma direta. Porém, de forma indireta, sim, porque essa pessoa ela vai ter, se ela tem o serrátil dela disfuncional, e o serrátil vai estar disfuncional numa relação de sinergia com os intercostais, né? Automaticamente ela vai estar com um problema no romboide dela também. E se ela tem problema no serrátil e no romboide, ela vai ter discinesia escapular, algum grau de discinesia escapular, e, portanto, se tem discinesia escapular, a gente vai ver depois no módulo seguinte, né? Isso também vai afetar a cervical dela. É tudo em cadeia, né?
É tudo relação em cadeia, né? Então é isso, não é que tem uma relação direta, mas indireta pode ter sim. Muito boa a tua pergunta, viu, Felipe? Muito boa a tua pergunta, parabéns. Pessoal, eu falei para vocês que era uma aula rápida, e foi exatamente de 1 hora, né? Eu até procurei me estender aqui nas considerações clínicas para fechar mais ou menos 1 hora ali, que se eu desse rápido ia dar 45 minutos. Mas o que eu tinha para mostrar para vocês era isso, tá? Então agora a gente vai ver direto lá na nosso encontro presencial do próximo sábado, a parte clínica, todas as avaliações, intervenção, a liberação miofascial, como é que a gente faz as liberações miofasciais nesses setores anatômicos aí que a gente está estudando. Eu queria de vocês depois, pelo WhatsApp ali, eu vou entrar em contato com vocês no grupo, saber exatamente quem vai vir, para eu poder dimensionar ali as coisas, né? O café, enfim, as coisas, dimensionar ali a parte operacional do nosso curso aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês. Mais uma vez, uma boa noite para vocês, um bom domingo. E agora, até o próximo sábado, dia 31, nossa parte final aqui do nosso curso de tronco e quadril. Tá bom? Beleza? Obrigado, Ivan. Até sábado. Eu que agradeço a vocês. Obrigado aí, Juscelino, pela presença. Tamo junto. Bom fim de semana. Obrigado. Obrigado, Márcio. Até mais. Bom final de semana. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, até mais.